variado aí de setores na cidade que necessitam de destaque nesse aniversário, mais um aniversário de Luz das Flores. A gente pode destacar em relação a esses setores e já elencando com um pacote de entregas que vai ser feito esse mês. Eu acho que Mogi das Cruzes, assim, primeiro, é um privilégio ser prefeito de Mogi, uma cidade tão cheia de diferenças, de contrastes, e alguns muito interessantes e até apaixonantes, e outros muito preocupantes, né? Eu acho que o nosso principal desafio é crescer com segurança, crescer com qualidade, ou seja, se desenvolver. E quando eu falo isso, eu falo de uma ordem geral, em todas as áreas. Mogi das Cruzes teve um pico muito grande de crescimento nos últimos anos. Em 10 anos, em um período atrás, né, em 10 anos, ela cresceu 100 mil habitantes, né, e ela não se desenvolveu na mesma proporção. A gente passou por um período muito bom de Brasil, onde tinha dinheiro para tudo, época do pré-sal, época do PAC, onde a nossa cidade ela aproveitou bem para fazer grandes construções, como UPA, creche, hospital e por aí vai. Porém, com esses equipamentos também aumentou o custeio da cidade. E o setor empresarial ele praticamente ficou mesmo, ele teve pouca evolução. Tanto é que nos últimos 6 anos dessa gestão, Mogi raramente teve na liderança de emprego. Pela lógica, ela já deveria ser, né? Por ser a maior cidade. Mas ainda assim não era, né? Sempre Suzano estava liderando, às vezes até Itaquá, né? Então, eu acho que o grande desafio desse contexto como um todo é reequilibrar a cidade para que não só a gente resolva os problemas de agora, né, que são consequências de uma falta de planejamento, mas também que as próximas gestões elas não precisem gastar a mesma energia que a gente precisa gastar com os problemas, com os mesmos problemas, né? E um contraste para mim muito agravante é a questão social, né? Eu sempre falei desde a campanha que tem uma Mogi invisível, agora não mais, porque a gente colocou o foco nela, né? A gente colocou o holofote nela, ao ponto, né, de, por meio de dados, por meio de evidências, a gente identificar a necessidade de aumentar em 10 vezes o que era o orçamento da assistência social. Então, assim, a gente tenta equilibrar, e óbvio, né, não é um passo de mágica, é um processo, em valorizar, na verdade, em começar a administração da cidade pelas suas bordas, para que os bons equipamentos que Mogi já tem hoje, eles recebam sim melhoria, mas sem deixar de quem mais precisa ter. Então, assim, fazia 10 anos que não tinha desassoreamento lá no Rio de Jundiaí. 10 anos. E todo santo ano tem, em janeiro e fevereiro, tem enchente lá no Oropó, em Jundiapeba, por conta da falta de assoreamento. Então, assim, são investimentos que poucas pessoas veem, mas que sim fazem uma diferença brutal na qualidade de vida das pessoas. E aí a gente mudou um pouco a lógica, né? Até hoje tem umas pessoas que falam assim, puxa, o Caio está fazendo as coisas agora porque está perto da eleição. Não, a gente sempre fez. Então, assim, a gente teve que, obras maiores, a gente teve que primeiro equalizar a economia da cidade, agora obras que são urgentes e ações urgentes também, como regularização fundiária, como desassoreamento, como saneamento básico, que até hoje não tinha em Varinhas, nem no Parque São Martinho, água. Há 20 anos que tem o bairro Chácara Guanabara. Não tinha pedaço lá que não tinha água. Abastecimento de água é o mínimo. Então a gente levou, depois de 20 anos, levou água lá. Então, assim, são desafios de uma cidade grande e que agora precisa se desenvolver, né? Não adianta a gente falar
que a empresa tal está vindo, que a gente vai inaugurar o Vagalume, que é um baita de um equipamento de saúde, grandes coisas que faz brilhar o olho. E tem gente que passa fome em Mogi das Cruzes, tem gente que passa necessidade em Mogi das Cruzes, tem gente que não tem condição de vir para da cidade para usufruir de todo o investimento que geralmente é feito no centro. O programa Nova Mogi, você acredita que ele é um grande marco da tua gestão? Eu acho que não deveria ser. Ele acaba sendo um grande marco porque nunca teve um plano de recap e pavimentação na cidade. Nunca teve. A gestão que mais fez asfalto aqui, e aí, obviamente que em 4 mandatos, foi Valdemar Costa Filho, né? E ainda naquela época, ainda conseguia fazer um carnezinho para cada um pagar um pouquinho, né? Cada morador pagava asfalto da sua rua. Depois deu um problema, isso foi lascado, né? Mas por quê? Não deveria ser, mas é um dos grandes programas. Por quê? Hoje, se a nossa cidade tem uma malha viária muito prejudicada, muito antiga, é porque não teve um investimento contínuo em recap. Eu trago aquele dado de novo. O asfalto ele tem a vida útil em rua comum no máximo de 10 anos. Em corredores, grandes corredores, menos, né? Então, assim, vamos colocar uma média de 8 a 10 anos. A média da idade das vias da nossa cidade, das 3.000 vias da nossa cidade, são de 27 anos. Então, é buraco para dar com o pau, ao ponto de ter que aumentar 3 vezes mais o número de equipe que está para o buraco. Não é que não tem mais buraco, é que a resposta está sendo dada mais rápido. E vai continuar tendo buraco enquanto todas essas 3.000 vias não forem recapeadas. Fato. Então, o que a gente fez? A gente fez um investimento de 209 milhões, tanto em recap e pavimentação, priorizando os principais corredores, né? As vias de maior fluxo de carro, pavimentação, onde de fato nunca teve pavimentação. Pavimentação é diferente do recap. Recap, você tira o velho para o novo, e a pavimentação você constrói dentro da base. Para atender, para começar um processo contínuo. Então, assim, o Nova Mogi, ele não deveria ser um programa. Ele é um programa porque não existia programa. Recap e pavimentação tem que ser algo contínuo. Então vai ter a fase 2, a fase 3, a fase 4, por aí vai. Mas até com que isso vire uma política pública contínua no município, né? O problema é que é muito caro. Então, assim, a gente investiu 209 milhões e a gente conseguiu fazer 160 vias só. Tudo bem que dentro dessas 160 vias tem grandes vias como a Japão, a Estrada Velha de Sabaúna, por aí vai, né? Mas eram vias que estavam precisando. Então, assim, há um longo caminho ainda, mas eu não acho que precisa ser um programa. É uma baita de uma entrega, mas não deveria ser. Prefeito, como é que o senhor vê, o senhor falou de desafios, como é que o senhor vê esse impacto do ponto de vista da administração que o pedágio poderia trazer para o desenvolvimento econômico da cidade? E qual a importância dessas duas rodovias, vamos incluir também a Mogi Bertioga, para o desenvolvimento da cidade, desde que foram criadas até hoje? O impacto é significativo. Eu acho que o projeto melhorou, né? A gente teve 2 conversas, uma com o governador, Kassab e o Rafael Benini, que é o secretário de Parcerias e Investimentos, e depois o Rafael, o secretário, que teve com a equipe técnica dele para discutir o processo. Então, assim, eles atenderam alguns pedidos nossos, que era, não é que atenderam o pedido, eles quebraram o argumento que a gente tinha antes, né, que não deixou de ser pedido, né, que a gente falava assim, como que o mogiano ele vai pagar pedágio quando está dentro de Mogi? Então, se eu coloco um pedágio da Mogi Dutra, que é do Aruan, você não vai ter que pagar pedágio. Então, eles fizeram a modalidade já do Free Flow, ela permite que tenham vários pórticos no meio do caminho e quem é de Mogi passa por esse sistema e não paga. Então, assim, o mogiano
que vai do centro do Aruan, ou do Aruan do centro, ou então que trabalha lá no Taboão, o próprio pórtico ele reconhece e não faz essa cobrança. Né? A mesma coisa na Mogi Bertioga, a ideia inicial lá atrás, era de colocar ali próximo da Vila Moraes, um absurdo. Né? A gente tem Piriti do Sul, a gente tem Terra Superba, você não dá. Então eles mudaram lá para o retão na Mogi Bertioga, quase chegando na Mogi Bertioga. Um outro pedido que eles estavam encarando como um benefício para a cidade, e falaram assim, a compensação para a cidade vai ser essa, mais de 300 milhões, é fazer com que a nossa perimetral virasse uma via expressa. Eles queriam colocar de 4 a 7 viadutos ali na perimetral em Brás Cubas, porque eles iam isolar a perimetral, não permitindo que os bairros tivessem acesso por vias direto ali. É como se fosse uma via expressa. Né? Isso, a gente já é dividido pela linha de trem, tiver mais um corte aqui e ia dividir em 4 a cidade, prejuízo imenso. Né? Tiraram isso também e reduziram bastante. Antes era um modelo de concessão, onde o Estado não colocava um centavo, e agora na verdade é um modelo de PPP. Então o Estado está colocando um recurso para baratear o pedágio, mas mesmo assim pagando R$ 1,95, né, é muito prejudicial. Então assim, a gente está brigando para que, não que eu seja, tem que tomar cuidado com isso, porque senão parece assim, Caio Cunha é a favor do pedágio da Mogi Bertioga. Não é isso. Mas para o mogiano, para o Alto Tietê, é muito mais justo, já que tem que custear um projeto eleitoral, é muito mais justo que se coloque um pedágio lá no retão da Mogi Bertioga no valor mais alto. Hoje nesse projeto atual, se não me engano, é R$ 6,12 ou 20 centavos. Cobra 10, cobra 15. Pô, mas sabe, calma. A maioria, assim, o grande fluxo da Mogi Bertioga é de turistas. Tem de empresas e coisa e tal, mas o grande fluxo é de turismo. Você vai comprar uma Heineken lá na praia, você vai pagar 15 conto, uma long neck. Pô, paga uma long neck para entrar na Mogi Bertioga. É justificável. Né? Agora em Mogi, que a maioria das pessoas, eu fazia umas coisas para a praia, e se eu morasse em São Paulo, eu ia ter que pagar pedágio aqui. Então assim, eu uso sempre a Mogi Dutra e vou ter que pagar por um projeto que não é nosso. Lembrando que não tem contrapartida nenhuma para a gente. Tem a estrada do Evangelho Pleno, que sim, essa estrada é do Estado, né? Que é de 1,5 km. Aí eu fiz as contas lá na audiência pública, por ano eles estimam recolher do pedágio só do porte que vai ficar do lado de Mogi, 51 milhões. O investimento que eles vão fazer para duplicar e recapear a estrada do Evangelho Pleno é de 20 milhões. Ou seja, em menos de 6 meses, eles pagam a contrapartida que eles conseguiram. Um absurdo. Então, assim, o fato é, a gente não quer pedágio, entrou hoje na justiça, pediu um cancelamento, vamos continuar brigando até o fim. A gente perdeu um elemento muito significativo de negociação, que é o processo eleitoral, né? A gente tinha o Dória e o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, ele entendeu a dor da população? Não entendeu, mas ele também recuou, porque o ano seguinte era eleitoral, né? Ninguém é ingênuo aqui. E agora, eleição do Tarcísio é só em 26, né? Então, isso muito nos preocupa. Todo mundo fala, mas a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga, quem construiu foi o prefeito Valdemar, é verdade. Porém, quem fez todo o investimento, quem passou ela para o Estado para fazer investimento de duplicação e melhoria, foi a própria cidade. Né? Então, esse argumento não cabe mais, não dá. É um argumento que ele não justifica legalmente, ele não tem profundidade jurídica. Né? Então, é uma guerra grande. É um dos pontos, viu, cara, que eu tenho falado muito com o governo, é justamente isso. Poxa, a gente trabalhou 2 anos aí para reequilibrar, para fazer com que Mogi fosse atrativa
para novas empresas, conseguiu fazer isso a trancos e barrancos, no momento mais difícil do Brasil, que é o momento de pandemia, a gente conseguiu fazer isso e agora você coloca na entrada da cidade um desestimulador de empresa, né? Então, assim, é muito preocupante, mas que a gente vai continuar brigando até o fim. Perfeito. Você se sente um pouco sozinho nessa luta aí? Está achando uma participação mais discreta dos deputados? Eles estão no processo eleitoral aí, né? Os prefeitos, eu digo, né? Que podem também entrar nessa... Os prefeitos, o Condemate está muito unido nisso, né? E é natural, assim, o Condemate há um consenso, não porque eu sou presidente, né? Mas no primeiro ano, quando o Rodrigo ele era presidente, tinha já esse empenho, já, porque todo mundo entende que daqui prejudica a região do Tem uma cidade desenvolvida também, né? Mas assim, a gente não pode ficar calado. Não adianta você só se posicionar na rede social, só na mídia, só na imprensa. É preciso ter posicionamentos mais contundentes. Quando eu falo posicionamento mais contundente, eu não estou falando de guerra, de briga, de levianidade, mas sim de posicionamento. É a cidade, gente, é a cidade. Então, assim, seja qual for o risco que os nossos deputados possam correr politicamente por conta de um posicionamento deles, eles foram eleitos, boa parte deles, sua grande maioria, pela cidade de Mogi das Cruzes. Então, assim, eu fiquei muito assustado, até o Darwin colocou lá na coluna dele, lá na informação, de que só o André do Prado, que é o presidente da Leste, nosso deputado aqui da região, teve presente na audiência pública. E aí não dá para falar que, puxa, tive outro compromisso, dá para ter participação online, né? Dava para mandar um representante, sabe? Então, assim, a força política é muito importante e nessa hora ainda mais. Lembrando que quando foi para o governador anunciar a desistência da implantação do pedágio, todos eles estavam lá. E durante a audiência o senhor falou que ia pedir o cancelamento da audiência para ser realizadas outras na cidade. Primeira pergunta, o que faz que está esse processo? E segunda, o senhor já falou um pouco aqui, queria que a Portugal quais as armas de Mogi, né? Dessa ausência dos deputados, mas com que armas de Mogi está pretendendo lutar para esse tipo de questão do pedágio? Tem algumas armas que eu não posso falar. Se eu falar, o Estado se prepara, a Artesp se prepara. Né? Então, é uma questão estratégica. Agora, nós pedimos, nós protocolamos hoje o pedido de cancelamento, né, por uma medida cautelar de urgência, né, um documento de 25 páginas, um documento bem extenso, apontando cada uma, né, assim, dos itens do porquê que essa audiência foi injusta, né? E também, né, em seguida disso, a gente vai pedir, caso a gente consiga esse cancelamento, a gente vai pedir para que as audiências públicas sejam feitas em cada uma das cidades. Não faz sentido eu discutir aqui. Tanto é que, por exemplo, só tinha gente de Itanhaém e de Mogi das Cruzes lá. E redor do GT, mas mais de Mogi das Cruzes. Né? Então são 13 cidades ao todo. Algumas cidades estão sendo beneficiadas. Itanhaém, Mogi, Arujá estão sendo super prejudicadas. Então a gente quer que esse impacto seja feito na nossa cidade, para que a gente tenha tempo para debater, para discutir, para apresentar caminhos e soluções. Eu acho que não adianta a gente só ficar no não e não quero, a gente tem que apresentar também algumas alternativas, mas que a gente está bem preparado e municiado para ir de frente contra a instalação do pedágio. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse, por favor, se o senhor acredita que a instalação do pedágio ela congela o crescimento econômico da cidade, né? Se prejudica muito o crescimento econômico, e que o senhor falasse, por favor, se já há um impacto sobre na questão econômica, sobre essa notícia, né? Da instalação do pedágio, se já tem empresas pensando em desistir, de ficar na cidade, algo nesse sentido, por favor. Eu acho que congelar não congela, graças a Deus. A gente criou um ambiente muito favorável, mas muito favorável, para que as empresas se instalem aqui
aqui em Mogi, mais do que todo o incentivo fiscal que a gente fez, o que a gente percebeu é que as empresas, mais do que um terreno para ela instalar sua empresa, mais do que uma isenção em algum imposto, ela quer agilidade, né? E isso a gente tem feito, tem desburocratizado os trâmites internos da prefeitura e tem se posicionado quase que como um babá das empresas, tanto das que a gente quer que venha, como as empresas atuais. Então a gente coloca, o cara tem um atendimento VIP aqui, e não porque a gente é legalzinho, mas sim porque a roda gira por meio deles também, né? Então, se a gente quer empresa aqui, a gente tem que dar condição para que ela se desenvolva, para que ela faça a sua prosperidade aqui em Mogi das Cruzes. Atrapalha sim, mas não todos os segmentos. Não tem segmento, tem muito segmento de serviço que está vindo para cá. Atrapalha a indústria, atrapalha a agricultura, né? Porque eles fazem muito... se usa muito a estrada para demandar os seus produtos, né? Seja da agricultura, seja da indústria. Então acaba impactando, que aquela você fala, poxa, mas vai pagar R$1,90 só? Não é. Envolve diversas situações, diversas coisas. Como, por exemplo, tem muita coisa que vem para Mogi e vem de fora, né? Então, como vem de fora, passa pelo pedágio. Então, assim, tudo acaba sendo somado e no montante acaba perdendo a atração. Mas, graças a Deus, a gente montou um ambiente bem atrativo para as empresas. Atrapalha sim. A gente, obviamente, quer que não seja instalado, mas se instalar, a gente vai ter que arrumar uma maneira de passar por isso.